Nesse vídeo, eu vou te contar 10 erros que os líderes iniciantes costumam cometer quando acabam de assumir uma equipe, quando acabam de sair de um papel operacional e viram líderes, e que isso atrapalha muito suas carreiras, faz com que a conexão com as pessoas seja impactada, e aí você entrega menos resultado, você cresce menos, você se sobrecarrega, entre outros impactos. Antes de eu te falar os 10 erros, eu preciso contextualizar. Por que é importante eu gravar um vídeo aqui e te falar sobre erros que os líderes cometem? Pode parecer um pouquinho óbvio, mas é importante escolher esse contexto. Porque quando você aprende com o erro das outras pessoas, você encurta o caminho. Por que é importante você investir em conhecimento, investir em treinamento, em livros, em palestras, em cursos? Porque você aprende com o erro de outra pessoa. Isso você economiza dinheiro e você economiza muito tempo. Você compra tempo no final das contas. Se você aprende com alguém que quebrou a cabeça ali por 1, 2, 5, 10 anos errando e aí aprendeu a fazer, e ele te passa um passo a passo, uma maneira, um método de fazer algo, você está comprando anos. Você também quebraria a cabeça para poder aprender a fazer. Então é importante que você não aprenda só com seus próprios erros. É importante que você aprenda com seus erros. Tem gente que nem assim aprende, né? Mas além de aprender com seus erros, você tem que aprender com os erros dos outros. Então invista tempo e recurso em treinamento, em desenvolvimento, em livros, em palestras, em cursos da sua área, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Isso vai te poupar dinheiro e tempo. O primeiro erro é o microgerenciamento. Às vezes, quando um líder acaba de assumir uma equipe, ele ainda não tem muito tato com as pessoas, ele ainda não entende muito da liderança e ele quer controlar as pessoas no detalhe. Só que uma liderança muito desenvolvida sabe que precisa dar autonomia para as pessoas, precisa dar liberdade. Você sim tem que acompanhar, você sim tem que treinar, você sim tem que estar perto, você tem que saber o que as coisas estão acontecendo. Só que se você fica o tempo inteiro olhando no detalhe, tentando controlar tudo, você trava o desenvolvimento das pessoas, você limita a criatividade, porque as pessoas não ousam errar, porque elas ficam o tempo inteiro com a sensação de que se errar alguma coisa, você vai lá e vai dar um feedback, você vai estar em cima, você vai estar olhando, vai estar controlando. E elas ficam com medo, porque as pessoas têm medo de perder seus empregos, as pessoas têm medo de errar se elas estão num ambiente assim que o líder delas estão microgerenciando o tempo inteiro. Então você, como líder, tem que se treinar para não ficar controlando as pessoas o tempo inteiro. Sair do microgerenciamento. Essa é uma péssima atitude de líderes que principalmente estão começando. Você vai ver muito líder por aí que já está um tempo liderando e ainda está fazendo microgerenciamento, mas é um grande erro. Ele está limitando a sua carreira. Ele não vai muito longe tendo esse tipo de atitude. Um líder que é bom de verdade, um líder que está se desenvolvendo, está aprendendo a liderar, ele sabe que o melhor caminho é fazer com que a equipe ganhe força. E para fazer com que a equipe ganhe força, ele precisa dar autonomia. Então você já sabe, você quer se desenvolver sua liderança, você quer dar voos maiores, quer assumir novos cargos, quer ter conexão com a sua equipe, quer que a sua equipe entregue muito resultado, não microgerencie. Delegue, treine, acompanhe, mas não fique no pé delas o tempo inteiro. É muito ruim ter um líder que está no seu pé o tempo inteiro enchendo o seu saco. O erro 2 é a falta de confiança nas pessoas. Pode parecer um pouco óbvio, mas você precisa confiar nas pessoas que você tem no time. Não dá para trabalhar com alguém que você não confia. Se você tem alguém no seu time, que você tem um pé atrás, que você não sabe se pode confiar, você tem dois caminhos. Resolver o que está impedindo que vocês tenham uma boa relação, resolver entender qual é essa diferença, colocar as diferenças de lado e resolver. Ou 2, desligar essa pessoa. Se não tiver jeito, se você não consegue confiar na pessoa que tem no seu time, é melhor que essa relação se encerre no curto prazo. Pode parecer um pouco duro, se você está entrando nesse meio agora da liderança, entrando nesse mundo agora, mas as pessoas percebem, principalmente a pessoa que está diretamente ligada nisso. Se é a pessoa que você não confia e ela percebe isso, que você age com certa indiferença, que você quer controlar, que você está o tempo todo tentando pegar ela na mentira porque você não confia, ela vai sacar. E aí ela vai tentar também fazer o trabalho dela de uma forma que você não entenda tudo, ela não vai se dar ao máximo, vai surgir muita conversa paralela entre as pessoas da equipe, porque se você não confia nessa pessoa, talvez você não confie nos outros também. E aí, se você não confia, como é que eles vão dar o máximo? Uma relação, para funcionar bem, precisa existir confiança.
Não dá para uma equipe ter alta performance, não dá para uma equipe ser muito próxima, não dá para ter sinergia, não dá para ter entrega extraordinária se as pessoas não confiam umas nas outras. Então, é o básico. Você precisa confiar em todas as pessoas que você tem na equipe. Aos poucos, essa relação vai se tornando mais profunda, você vai confiando mais, você vai entendendo das pessoas. Mas se tem alguém que você não confia, porque ela já fez algo no passado, ou porque você tem um pé atrás, resolva. O primeiro passo é esse, resolva, coloque as diferenças de lado e haja com maturidade. Mas se depois de todas essas atitudes que você teve, você não conseguir ainda confiar, é melhor desligar, é melhor não ter essa pessoa por perto, porque isso vai impactar não só a sua relação com ela, mas com todo mundo da equipe. Isso é muito ruim. Vamos agora para o terceiro erro, que é a falta de clareza nas suas expectativas. Nossa, esse erro é clássico. Se você chega para mim, ou eu chego para você e falo, nossa, eu espero que você faça aqui na empresa um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho para você é diferente do que é um ótimo trabalho para mim, do que é diferente do que é um ótimo trabalho para outro colaborador, qualquer pessoa que seja. Cada um tem uma definição do que é bom, do que é ótimo. Você precisa definir o que é um bom trabalho. Na hora de você contratar as pessoas, fazer a proposta, na hora de ter conversas individuais, nos one-on-ones, nos feedbacks, tente deixar o mais claro possível o que é que você espera dessa pessoa. Eu espero que você faça isso, isso, isso. Deixe muito claro. Se você não deixar claro, essa pessoa pode achar que está fazendo um ótimo trabalho. E na sua concepção, ela está fazendo um trabalho mediano. E você quer que ela tenha um trabalho excelente. E aí você está ali meio frustrado, você está com a sensação de que ela podia entregar mais, e na cabeça dela ela está mandando super bem. Aí você vai dar um feedback, ou chega na avaliação de desempenho, mostra que o trabalho dela foi mais ou menos, e ela tem meio que um choque. E isso é muito ruim. Essa quebra de expectativa com a pessoa, quando você acha que ela está fazendo um trabalho mediano ou ruim, e ela acha que ela está fazendo um trabalho bom, é muito ruim. A expectativa tem que ser muito clara. Então, quando você for cobrar, delegar, conversar, demonstrar que espera algo de alguém, deixe claro quais são as atitudes. É chegar no horário que você espera que é um bom trabalho? É bater todas as metas com folga antes de acabar o mês? É ter tal tipo de comportamento nas reuniões? É entregar o relatório antes do prazo? O que você espera? Deixe o mais claro possível, com o máximo de detalhes, senão isso vai te prejudicar. O quarto erro é não reconhecer o trabalho da equipe. É um outro erro muito clássico também. O feedback, a gente tem 5 aplicações, mas de forma resumida aqui, você pode usar para repreender ou pode usar para reconhecer. Imagina como um acelerador e um freio de carro. Você dá um reconhecimento positivo, você valida quando está funcionando e você aperta o freio quando acontece uma atitude ruim, algo que você precisa usar para que essa pessoa não repita, não tenha esse comportamento. No geral, os líderes acabam usando muito mais o feedback de melhoria, de correção, usam mais o freio. Em teoria, você deveria usar mais o outro. Então, quando você não reconhece a sua equipe, você perde uma grande oportunidade de fazer com que as coisas evoluam. Todo mundo gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta de receber um feedback positivo. Então, não trate as coisas como obrigação ou como normal, porque a tendência é que quando a pessoa comece a sempre entregar um bom trabalho, você já encare aquilo como normal e você para de reconhecer. Vê se não é assim no seu dia a dia, com as pessoas próximas a você, você já vê aquilo ali com tanta normalidade que você para de reconhecer. Só que você perde uma grande oportunidade de gerar conexão com a sua equipe. Então, reconheça sempre que puder. As pessoas fizeram um bom trabalho, reconheça. Não bateram a meta ainda, mas teve um progresso, reconheça. Faça feedbacks em público, faça feedbacks em particular, mostre e seja específico. E não rotule as pessoas também. Quando for dar um feedback, fale sobre os fatos, sobre a atitude que a pessoa teve que contribuiu para um bom resultado, para um bom comportamento, ou qualquer que tenha sido o resultado aí. Mas não deixe de reconhecer as pessoas. Dê o máximo de feedback positivo. Só um adendo, precisa ser sincero. Não vai falar por falar, da boca para fora, porque senão o tiro sai pela culatra e as pessoas percebem que você está de conversa fiada. Tem que ser verdadeiro. O erro 5 é não ser um bom exemplo. Tem uma frase que eu gosto muito, que dar um bom exemplo não é a melhor maneira de liderar, mas é a única. Ou seja, um bom líder lidera pelo exemplo. Não tem um outro jeito. Não tem como você falar uma coisa e cobrar outra. As pessoas percebem. Se você cobra disciplina, mas chega atrasado, cara, pode ser até que as pessoas te escutem, falem que vão fazer porque você tem um nível hierárquico maior, tem uma certa autoridade, talvez esteja na empresa há mais tempo, e as pessoas não querem perder seus empregos, então elas vão falar que vão fazer. Só que, se você não é um exemplo,
saiba que você está perdendo também outra grande oportunidade de liderar as pessoas. Elas não vão te ouvir. Tem uma grande chance aí de você falar com elas, elas falarem que vão fazer, mas pelas costas elas estão conversando entre elas que você não é um bom exemplo, que você está cobrando negócio que não consegue fazer. Então, seja um exemplo de resultado pessoal, um exemplo de disciplina, de organização, de gestão da sua marca pessoal, seu branding. Não chega mal arrumado para trabalhar, não chega com cabelo grande, a barba para fazer, camisa toda amarrotada. É nos detalhes que a diferença é feita. Então, dê um bom exemplo em tudo. Em vez de você cobrar algo, primeiro dê o exemplo. As pessoas vão enxergar que você é bom naquilo ali, que realmente você está cobrando algo que você sabe, algo que faz sentido. Então, esse é um outro erro muito clássico e que traz um impacto gigantesco. O sexto erro é não ser acessível. A sua equipe precisa ter contato com você. Ela não tem que ficar dependente de você o tempo inteiro, mas você precisa ser acessível. Se você tem uma pessoa que acabou de chegar no time, essa pessoa precisa de muito contato com você, de treinamento, de apoio, de troca de ideia. Ela vai ter muita dúvida, ela vai ter insegurança, ela vai ter medo. E ela precisa ter esse contato com você. E toda vez que ela precisar de ajuda, ela precisa ter o líder dela. Isso vai mostrar apoio da sua parte, vai mostrar que você compra a briga da sua equipe quando eles precisam. Então não seja aquele líder que só aparece de vez em quando, que não liga para saber se está tudo bem, que não interage com as pessoas, que não é próximo. Não faz desse jeito não. Cara, seja próximo da sua equipe. Saiba o que está acontecendo, ajude a galera, ligue para todo mundo todo dia, entenda como estão as coisas, como você pode ajudar. Você não tem que fazer a sua equipe ser dependente de você, que a cada passo que eles dão, eles precisam falar com você. Não é disso que eu estou falando. Mas eles precisam ter a sensação de que se algo der errado, você vai estar ali para poder ajudar. Você vai estar ali para poder tomar uma decisão mais difícil. É importante ter esse apoio. O papel básico de um líder é cuidar do bando, é cuidar das pessoas. Se eles têm a sensação de que não tem isso, cara, é difícil eles te acompanharem. É difícil gerar uma conexão. E se um líder não consegue gerar conexão com as pessoas, cara, ele não está inspirando, ele não está motivando, ele não está liderando no final das contas. Então, isso é um básico da liderança. O erro 7 é você não investir no desenvolvimento da equipe. O que é investir no desenvolvimento da equipe? É dar muito treinamento. O treinamento tem que ser regular, tem que ser constante e tem que ser de qualidade. Tem muito líder por aí que não treina a equipe. Até fala que treina, passa um PowerPointzinho uma vez no mês, uma vez na semana, uma apresentação que já vem pronta ali do time de gente, de pessoas, do RH, e ele passa para cumprir tabela. Cara, não espere que a sua equipe vai entregar muito resultado se você não treina eles todos os dias. Uma equipe de alta performance, uma equipe que entrega muito resultado, precisa ser treinada todo santo dia. Você tem que estar todo dia treinando. Por que isso é difícil e por que muito líder não faz? Porque isso exige muito compromisso e comprometimento do líder. O líder tem que todo dia preparar algo novo, estudar algo novo, aprender, se desenvolver. Então não é fácil, realmente dá trabalho. Só que você quer ter uma equipe mediana ou uma equipe realmente extraordinária. Que você investir em treinamento, você vai ter uma equipe mais empoderada, uma equipe com mais autonomia, uma equipe que consegue tomar as decisões sem você. E aí elas conseguem entregar mais resultado e você fica menos sobrecarregado. Você desenvolve as pessoas, você se desenvolve, então é bom para todo mundo. Cara, invista em treinamento. Essa é uma das coisas mais importantes que o líder deve fazer. É responsabilidade do líder, é sua. Não é responsabilidade do time de pessoas, do RH, não. É responsabilidade do líder. Treinar as pessoas é responsabilidade de um bom gestor. Um gestor que não dá treinamento para os seus liderados, ele não é gestor, não. Colocaram um cara ali, ele está até no papel de gestor, de líder, tem o cargo, mas ele não está liderando. Você precisa treinar as pessoas todos os dias. E um bom treinamento. Faça um treinamento de qualidade. O 8º erro é não ter um plano de sucessão. O que é ter um plano de sucessão? É você ter liderados ali preparados ou no caminho para ficar prontos para assumir seu lugar. Senão você não vai crescer. Imagina a seguinte situação. O seu chefe, de repente, precisa de alguém para assumir um desafio numa vaga que liberou, numa nova área que está abrindo. E você é a pessoa certa para esse desafio. Só que a sua equipe ainda é uma equipe imatura. Você não tem ninguém pronto para assumir o seu lugar. E não tem outra pessoa ainda que consiga entrar no seu lugar. Cara, você corre um grande risco de colocar uma outra pessoa que ainda não está tão preparada como você, mas está quase, e você perca essa vaga. E aí você pode até dizer, mas nossa, mas é injusto, eu sou mais preparado. Só que, pois é, se você está numa posição importante, num cargo importante de responsabilidade, o seu líder tem que colocar na balança. Cara, se eu tirar ele, pode ter um impacto muito grande. Então, ele fica aí com uma decisão difícil para tomar e você pode ser o prejudicado. Então, é importante que você tenha na equipe ali 2, 3 pessoas preparadas já,
Se você sair, você pode colocar elas no seu lugar. Se você não tem aí 2, 3 pessoas que hoje você vê no seu lugar, você está errando em alguma coisa. É importante que você tenha esse plano, que você tenha essas pessoas escolhidas a dedo, que você está treinando, tá preparando elas, está ajudando. Como é que você faz isso? Você faz isso desde o dia 1 dela na equipe. Quando você contrata, você já sabe um pouco do perfil dela, você sabe dos objetivos dela, você sabe onde ela quer chegar. Ou então, se você chegou na equipe depois, já tinha um time formado, é sua obrigação conhecer todo mundo, entender os objetivos, entender as competências, as habilidades, onde cada uma quer chegar. E você trabalhar com elas, semestre a semestre, mês a mês, ano a ano, no desenvolvimento delas. Ter conversas individuais e perguntar, e aí, cara, onde você quer chegar? Que cargo você quer assumir? Você quer vir para o meu lugar? Onde você quer chegar? Essas conversas são sua responsabilidade. E aí, dentro da equipe, vai ter gente que não quer crescer, vai ter gente que quer, vai ter gente que quer, mas não está preparada. E aí é seu papel saber dar o tipo de desafio para cada uma. E as pessoas que querem, têm as competências, as habilidades necessárias, precisa estar do seu lado. Você precisa dar responsabilidades, coisas do seu dia a dia para essa pessoa fazer. Você vai desafogar um pouco, vai conseguir olhar para outras coisas, e essa pessoa vai se desenvolver e vai aprender. Que aí, caso apareça essa oportunidade, nesse exemplo que eu falei, você tem pessoas ali que você pode colocar. E aí, cara, você consegue promover pessoas da sua equipe, você consegue assumir outros desafios, você resolve um problema lá na frente que estavam precisando de alguém. Então, você faz a máquina inteira girar. Por isso que é muito importante ter líderes nas equipes, ter bons líderes, pessoas que desenvolvem as pessoas. Uma das maiores missões de qualquer líder é formar novos líderes. Você precisa fazer isso. Então, esse erro é clássico. Você precisa ter um plano de sucessão para as pessoas da sua equipe. O erro 9 é você se envolver de forma exagerada no operacional. Principalmente os líderes que acabam de assumir uma posição de liderança, normalmente eles vêm de uma posição técnica, uma posição operacional. E ele está acostumado a, quando precisa entregar mais resultado, quando o bicho pega, quando realmente precisa executar mais, o que ele faz? Ele coloca mais empenho, ele trabalha mais horas e ele faz aquele negócio acontecer. Só que quando você está numa posição técnica operacional, isso é possível, só depende de você. Só que quando você passa a liderar, o jogo muda. Não é assim mais que funciona. Não é da força do seu braço que você tem que contar. Você precisa fazer com que a sua equipe produza. A sua forma de entregar resultado muda. É um abismo muito grande entre realizar a sua atividade e fazer com que 5, 10, 15, 20, 30 pessoas executem algo. A sua habilidade de convencimento, de vendas, de inspiração, de persuasão, é isso que você tem que desenvolver. Então, quando o bicho pega, você pode sim ajudar eventualmente. Você pode sim estar ali envolvido, estar próximo do pessoal. Só que você não pode ter esse péssimo costume de toda vez que tem um problema, você vai lá e quer fazer pelas pessoas. O que o cara pensa? Nossa, se eu fizer isso aqui vai ser mais rápido, eu já sei como é que é, então deixa eu fazer. E você vai lá e coloca a mão. Cara, você tá atrasando o desenvolvimento da equipe. É fácil, é só você pensar. Quando você se desenvolveu, quando você aprendeu a fazer, como é que foi? Alguém colocou a mão por você e fez? Ou você teve que ir lá, quebrar a cara, se virar, aprender, estudar? Então é óbvio, se você quer que a sua equipe desenvolva isso também, você quer que essas pessoas aprendam, se desenvolvam, cara, dê espaço para elas. Quando o bicho pegar, não vai direto colocar a mão, não. Ajuda, faz pergunta, treina, desenvolve, mas tenta fazer com que a sua equipe evolua. E eles vão ter a curva de aprendizado deles. Não é do dia para a noite também, mas seu papel é fazer com que eles aprendam. Toda vez que você vai lá, tira eles e entra no lugar para poder fazer, você está limitando as pessoas. Isso é muito ruim. Isso é um erro clássico de um líder que acaba de assumir uma posição de liderança e vinha de uma posição muito técnica, ele normalmente tem esses erros. Eu tive esse erro também e fiz isso várias vezes. Atrapalhou demais. E por último, e não menos importante, um outro erro clássico que muito líder comete, que é não dar feedback. Nossa, esse erro aqui, se você comete, assim, esquece, você não vai ter uma equipe desenvolvida, você não vai ser um líder inspirador, sua equipe não vai entregar resultados extraordinários e talvez nem resultado mediano. Você precisa dar feedback. Só que feedback não é só uma vez no semestre você chamar ela para conversar e falar que o desempenho dela está ruim. Isso qualquer idiota faz, você não precisa ser um líder, um gestor para saber, reconhecer que o resultado está ruim. Provavelmente essa pessoa sabe, provavelmente as pessoas da equipe já sabem. Então você ir lá e avisar que está ruim não vai mudar nada. Você precisa estar do lado dessas pessoas do dia a dia para poder ajudar, para poder mostrar onde que ela está errando, ajudar fazendo um plano de desenvolvimento individual, que é o famoso PDI, é estar acompanhando ali toda semana, mais do que uma vez na semana, dando feedback não só do que está ruim, mas principalmente do que está bom. Chamar o cara, nossa, João, cara, que legal isso que você fez, pô, parabéns pela sua atitude.
Você fez com que o resultado melhorasse da equipe, você fez com que alguma coisa acontecesse, reconheça ele sozinho, junto com as pessoas na equipe, use e abuse do feedback. Cara, o que eu vejo de líder aí falando que tem muita dificuldade, ou não tem tempo e acaba deixando para lá, cara, você está limitando a sua equipe, você está se limitando, você não vai conseguir se desenvolver muito se você não der feedback. É importante dar. E aí, lembra que o feedback ele precisa ser muito claro, o feedback precisa falar sobre os fatos e não rotular as pessoas. E aí a gente pode falar no outro momento mais sobre feedback, que é um assunto que dá algumas aulas. Mas não dar feedback é um erro muito ruim e que vai te atrasar demais. Então esse aqui é um vídeo para você não assistir só uma vez não. Eu recomendo que você assista de novo. Volta erro por erro e tenta comparar com a sua realidade. Nossa, onde será que eu já errei? Ou será que eu estou errando algum desses aqui? Faz uma reflexão sobre como que estão seus resultados, como que está a sua conexão com a equipe, como que está seu feedback, como que está as suas atitudes, será que você está microgerenciando? E ouve a sua equipe. O que dá para você fazer? Você pode montar um formulário, inclusive, e pedir para as pessoas avaliarem a sua liderança. E aí, será que você tem coragem de fazer isso? De fazer um formulário, mandar para sua equipe, que sem eles darem o nome deles, tenta mandar de uma forma que seja anônima, para eles fazerem uma avaliação sobre você. Será que você realmente está tendo boas atitudes? Será que você está dando feedback de qualidade, com constância? Será que você está treinando da forma que deveria? Será que você está formando novos líderes? Lembra do que eu falei? Se você não tem 2, 3 pessoas aí já no gatilho para poder assumir uma promoção no seu lugar, você está errando em algum momento. Então é importante você fazer uma autoavaliação profunda sobre os seus resultados, sobre as suas atitudes nos últimos meses e não deixa de conversar com as pessoas. Cara, conversa com as pessoas de sua equipe, seus liderados, seu chefe, mostra esses 10 erros e pergunta, cara, eu erro algum desses aqui? Como é que você me vê nessas 10 atitudes aqui? Você acha que eu estou indo bem? Você acha que eu estou indo mal? E aí começa a trabalhar tudo que você precisa trabalhar. E aí, você já errou algum desses erros? Qual deles? E se você já venceu eles, se você já desenvolveu isso, comenta como que você fez para evoluir, para melhorar, para aprender. Talvez outras pessoas aprendam com o seu erro também. Não deixa de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, se inscrever no canal, dá o like aí, porque quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo que faz sentido e ele manda para as outras pessoas também. Então, estou contando contigo e até a próxima.